Olá, bem-vindo a mais um podcast no canal e hoje falaremos sobre o atestado de origem nos termos das normas técnicas sobre perícias médicas no Exército, o que chamamos de NT-PEMEX. Mas antes, não esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificações e curtir esse vídeo para que possamos trazer mais conteúdos para vocês. Vamos lá! O atestado de origem é um documento administrativo militar destinado à comprovação de nexo causal entre um acidente ocorrido em consequência de ato de serviço em tempo de paz e lesões ou sequelas presentes no acidentado. Considera-se acidente em serviço todo aquele que se verifica em consequência de ato de serviço, conforme previsto nas normas reguladoras sobre acidente em serviço, o que falaremos em um podcast futuro sobre acidentes em serviço. Para a lavratura do atestado de origem temos: ao receber a parte ou outra comunicação idônea da ocorrência de um acidente com seu subordinado, o comandante, chefe ou diretor deve adotar as seguintes providências: instaurar uma sindicância ou um IPM a fim de comprovar a existência de acidente em serviço e apurar se o acidente resultou em transgressão disciplinar, imprudência, imperícia ou desídia por parte do acidentado ou de seu subordinado, com a sua consciência. Caso seja comprovada a ocorrência de acidente em serviço, ouvir o médico sobre a necessidade ou não da lavratura do atestado de origem. Publicar em boletim interno a lavratura do atestado de origem, se for o caso. Quando o acidente resultar em transgressão disciplinar, imprudência, imperícia, desídia por parte do acidentado ou de seu subordinado, ou de crime, não será lavrado o atestado de origem, publicando-se em boletim interno ser este o motivo pelo qual deixou de ser lavrado o documento. O acidente e as lesões dele resultantes ficarão registrados no livro Registro de Acidente da Seção de Saúde da Organização Militar, constante no Sistema de Registros Médicos e disponível no endereço eletrônico da Diretoria de Saúde. Os acidentes em serviço em que as lesões resultantes sejam mínimas, não se justificando, de acordo com o parecer médico da OM, a lavratura do atestado de origem, deverão ser registrados no livro Registro de Acidente em Serviço da Seção de Saúde da OM, descrevendo-se as lesões sofridas, sendo também publicado em boletim interno e transcrito para as alterações do acidentado. O atestado de origem terá suas 3 primeiras partes preenchidas até 10 dias após a publicação da solução da sindicância, prorrogável por igual período por até 2 vezes, ou seja, 20 dias, pelo comandante, chefe ou diretor da OM, quando as circunstâncias assim exigirem, sendo tal fato publicado em boletim interno. O atestado de origem, que a gente também chama de AO, é constituído das seguintes partes essenciais: prova testemunhal, prova técnica, prova de autenticidade e exame de controle de atestado de origem. A prova testemunhal é assinada pessoalmente por 2 testemunhas, que deverão ter conhecimento da exatidão dos fatos presenciados, tais como local, data, hora, circunstâncias que cercaram o acidente e natureza do serviço que a vítima desempenhava no momento do acidente. Em situação excepcional em que não exija prova testemunhal direta ou que o número de testemunhas seja inferior ao exigido, que são 2, valorizar-se-á a prova testemunhal indireta,
ou referida constante da sindicância ou IPM, que será anexada ao atestado de origem. Cabe ao comandante da subunidade ou chefe direto do acidentado providenciar o preenchimento da prova testemunhal. Já a prova técnica é preenchida pelo médico militar que primeiro atender ao acidentado e consta de uma descrição objetiva e detalhada das lesões ou perturbações mórbidas. Se não existir médico militar na localidade, a prova técnica poderá ser preenchida por médico civil, desde que autorizado pelo comandante, chefe ou diretor da OM a que pertencer o acidentado. Quando o acidente ocorrer em localidade desprovida de médico, a prova técnica será realizada pelo primeiro médico, militar ou civil, autorizado do local para onde o acidentado for evacuado e atendido. O registro de atendimento de emergência poderá servir de consulta para o preenchimento da prova técnica por médico militar. Falando-se da prova de autenticidade, ela é preenchida e assinada pelo comandante, chefe ou diretor da OM a que pertencer a vítima do acidente, que deverá reconhecer como autêntica as firmas das testemunhas e do médico e declarar a natureza do serviço de que a vítima se incumbia ao momento do acidente, o que souber sobre os fatos constantes da prova testemunhal e que não houve por parte do acidentado imprudência, desídia, imperícia, prática de transgressão disciplinar ou crime militar, conforme a solução da sindicância ou do inquérito policial militar. O exame de controle de atestado de origem será procedido até 30 dias após o preenchimento completo das 3 primeiras partes por determinação do comandante, chefe ou diretor do acidentado em serviço. Esse exame de controle de atestado de origem ele será composto de identificação, que são os dados formais do militar, a observação clínica, que será minuciosa, com ênfase para os órgãos, aparelhos e sistemas corporais comprometidos no acidente, descritos nas provas testemunhais, que é a primeira parte do atestado de origem, e observado o contido na prova técnica, que é a segunda parte do atestado de origem, e poderá conter transcrições de laudos especializados e de resultados de exames complementares, conforme o caso. Serão também transcritas as alegações do paciente, as quais só terão valor para a formação do parecer se correlacionadas com os dados objetivos. No parecer deverá constar a declaração das lesões, se ainda existem, mencionando também os diagnósticos com CIDs, ou quais as sequelas evidenciadas, indicando também os diagnósticos com CIDs, e se tem ou não relação de causa e efeito com o acidente, relatado na prova testemunhal do atestado de origem. Caso nada seja verificado de anormal, nem sinais de lesões ou sequelas, por menores que sejam, tal fato será registrado e, como consequência, nenhuma relação de causa e efeito poderá ser feita, mesmo na presença de alegações do inspecionado. No parecer, deverá constar as seguintes expressões: há relação de causa e efeito entre o acidente sofrido e as condições mórbidas atuais expressas pelos seguintes diagnósticos. Momento em que o médico responsável irá falar quais são os diagnósticos e CIDs, ou deverá constar a seguinte expressão: não há relação de causa e efeito entre o acidente sofrido e as condições mórbidas atuais expressas pelos seguintes diagnósticos. Também neste momento, o médico irá citar os diagnósticos e CIDs que não existem relação de causa e efeito com o acidente.
O exame de controle será transcrito no atestado de origem. Essas foram as principais informações e de maior interesse que trouxemos para vocês sobre o atestado de origem. Atestado de origem, que é o documento capaz de comprovar o nexo de causalidade entre um acidente sofrido em ato de serviço e as lesões sofridas pelo acidentado. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com seus amigos e até a próxima!